Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da WeBoost. Hoje eu e o Diogo trazemos um tema que na verdade está para chegar muito, muito em breve aqui em Portugal a nível digital e nada mais, nada menos do que o grande tema de qual é o próximo passo, quais são os próximos passos a nível de SEO, o que é que vai mesmo acontecer, e por isso começo já com uma pergunta para ti, Diogo. Obviamente que a maior parte das vezes quando os nossos clientes vêm ter connosco a falar sobre SEO, a principal preocupação é sempre muito relacionada com o conteúdo. Ter o conteúdo o mais otimizado possível, ter muito conteúdo, porque sabem que é muito importante ter conteúdo que seja relevante para entregar a quem pesquisa, não é? Pelo tema relacionado com esses mesmos clientes. Mas hoje em dia, com a crescente utilização da inteligência artificial para produzir texto, não é? Nomeadamente o ChatGPT, o que acontece é que temos muitos clientes que acabam por produzir muito conteúdo através da inteligência artificial para alimentar o mais rapidamente possível e acreditam eles, não é? Com a maior relevância, conteúdo. Isto vai continuar a ser assim? É assim, não deveria ser assim. A verdade é que o conteúdo gerado pela inteligência artificial, os motores de pesquisa conseguem detectar que é gerado pela inteligência artificial e, por essa razão, não dão relevância a esse mesmo conteúdo. O que é que acontece? A inteligência artificial deve ser uma ferramenta para nos ajudar a otimizar determinadas tarefas, e ela pode nos ajudar quando tenhamos dúvidas sobre que palavras devemos usar, que keywords, de como estruturar determinado artigo. É ótima a inteligência artificial aí. Agora, pegar num artigo desenvolvido pelo ChatGPT, Gemini da Google, o que seja, e colocar no nosso site vai ter impacto zero, ou até vai ter impacto negativo. Por isso, o nosso conselho é que não façam isso, não faz sentido, porque não vai ter resultados. A Google lançou em março, mais ou menos, um Core Update, onde o Core Update é 90% dele, 90% estou se calhar a exagerar um bocadinho, mas entre 70% a 80% do update é focado precisamente nisto, onde a Google detecta quais são os conteúdos gerados pela inteligência artificial e tira-os de indexação. Por isso... Então isso é alguma coisa que... Isso é uma coisa que já está a acontecer. Sim, isso já está a acontecer. A Google atualizou o seu motor de pesquisa para isso mesmo, para eles conseguirem detectar quando é descrito pela inteligência artificial e não indexar na Google. Porque efetivamente senão era muito fácil, porque o que é que a Google quer? A Google quer entregar valor aos utilizadores. E vamos ser honestos, se nós formos a uma inteligência artificial, a um ChatGPT, que pedimos para escrever sobre qualquer tema e colocarmos no nosso site, num artigo do blog, num artigo de notícias, numa página, dificilmente vamos estar a acrescentar realmente valor aos utilizadores, porque isso está ao alcance de qualquer um. E agora a questão que de certeza que estão a pensar do outro lado é: e se eu de facto pedir ao ChatGPT para me fazer um texto de blog e depois eu o alterar? O Google vai conseguir perceber na mesma que é um texto com a base gerada por inteligência artificial? Boa pergunta. Isso depende. Claro que se tu alterares muito, não vai conseguir entender, mas mais do que isso, tu podes pedir ao ChatGPT para te dar ideias, ou até para te escrever um artigo, e isso vai-te, no fundo, colocar-te a pensar. Isso é ótimo. Pelo menos vais ler um artigo feito pelo ChatGPT, ele provavelmente vai tocar num outro dado que tu nem pensaste para o artigo. Mas depois tu deves fazer a tua pesquisa, deves colocar o teu know-how e a tua especialidade no artigo para conseguires ter resultados sobre isso. Porque senão não vai ter impacto. Isso é óbvio. Então até vou pegar neste tema, não é? Que é algo que muitas vezes acaba por ser um update, não é? Tu próprio disseste que é uma coisa que acaba por ser recente, veio de março. Sim, portanto... O Google está sempre a fazer core updates ao longo do ano. Em cada ano faz 3, 4 core updates. Desta vez foi relacionado com a inteligência artificial, amanhã poderá ser relacionado com outro tema qualquer. Claro, e por isso mesmo é que eu queria agora pegar neste tema para te fazer outra pergunta que está mais relacionada com algo que nós já andamos a falar há mais ou menos um ano. Sabemos que a Google está a preparar isto, ainda não chegou cá,
que é relacionado com o SGE, não é? O Search Generative Experience, que basicamente vai permitir que as pessoas tenham lá está, como o próprio nome indica, uma experiência completamente diferente no que diz respeito à pesquisa. Eu diria até que, para abordarmos este tema, poderíamos mostrar aqui um vídeo que nós já vimos algumas vezes, também para introduzir este tema aos clientes, que é algo que, obviamente, que acaba por ser algo que nos preocupa, e por ser também algo que nos preocupa, que nós queremos ajudar, de alguma forma, quem está a trabalhar na área e quem nos está a ouvir, nesse mesmo sentido, conseguir também perceber de que forma também pode preparar os seus clientes, não é? Certo, e no fundo o vídeo consegue consolidar toda a transformação que o Google está a fazer e acredito que quem o vir vai pensar, quem o ver que vai pensar que como é que eu posso alterar a experiência no meu site e, por sua vez, no Google. Por isso, faz todo sentido. Vamos lá. Bora lá. I'ma make them talk like, whoa. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello. 3, 2, 1, let's go. Yes, yes, yes. Come say hello. 3, 2, 1, let's go. Basicamente, podemos dizer até que é como se estivéssemos a ter uma conversa com a Google e ele nos vai mostrando aquilo que mais nos interessa. Vamos aprimorando a pesquisa de maneira... Não significa fazermos uma nova pesquisa, mas sim tornarmos a nossa pesquisa cada vez mais específica e ele conseguir responder a isso. É isso, ou seja, ele vai agregar informação de vários sites para a tua pesquisa e no fundo, o que ele faz, o que nós temos de valor aqui é que uma pessoa deixa de fazer as break searches, que são pesquisas... partidas em relação... É quase como recomeçar sempre a fazer uma pesquisa Exatamente. nova, é o que acontece. Há aqui este exemplo do treino, por exemplo, tu queres emagrecer, tens um objetivo, queres um treino para perderes 2.000 calorias por dia, não É sei, impossível. pronto, por semana, não sei, vais pedir um treino, normalmente vais pedir um treino para o dia 1, para o dia 2, não sei o quê. Aqui não, ele consegue juntar toda essa informação e preparar-te um plano semanal, em vez de tu teres que andar a fazer várias pesquisas para isso. Ou até mesmo, vou viajar, quero viajar sei que vou para Budapeste e quero um plano para 3 dias em Budapeste. Normalmente, o que é que tu fazes aos dias de hoje? Vários blogs, não é? O que visitar em Budapeste. E ele vai dar uma listagem enorme do que visitar em Budapeste e depois tu vais ter que dizer, eu só vou estar 3 dias, vou eu selecionar o que ver. Ok, que museus posso ver em Budapeste, que restaurantes é que vou, ou seja, estás a fazer Quanto várias custa a pesquisas. entrada, essas coisas todas. Tu aqui consegues juntar tudo numa pesquisa e ele vai, no fundo, vai buscar fontes a vários sites. É quase como se o Google fizesse a pesquisa por ti. No fundo é isso. Ele entende a tua necessidade e depois vai aglomerar vários sites para entregar-te essa pesquisa. Como é óbvio, isto é positivo em algumas coisas, é negativo em noutros temas. Principalmente, o mais negativo aqui é para... Há muitos sites, como é óbvio, que vivem de publicidade, de vender publicidade, espaços publicitários, os blogs de viagens, etc. Esses vão sensivelmente perder cerca de... Está a acontecer nos Estados Unidos, etc., onde já está este snapshot AI em funcionamento. Os sites estão a perder cerca de 6% de tráfego orgânico. Porque é natural, porque tens toda a informação ali entregue, depois só vais clicar em determinado site se quiseres mesmo aprofundar a tua pesquisa. Porque provavelmente a informação, o conteúdo que tu tens no teu site já não está devidamente otimizado, tendo em conta o tipo de pesquisa que agora é feito. Ou achas que isto não vai ter implicação no conteúdo que neste momento as pessoas já têm nos seus sites? Tem
isto vai ter, ou seja, se queres ter o website preparado para estar no Snapshot AI, tu vais ter que adaptar o teu conteúdo. Quase certeza. Pode haver muito bom conteúdo aí já feito que vá de encontro ao que é preciso para estar no Snapshot AI, mas eu diria que 80% do conteúdo que está aí pela internet vai ser preciso adaptar-se para conseguir estar cá. Mas essa queda de 6% nem é tanto por isso, é mais porque, como tu tens toda a informação ali, tu depois não precisas de clicar para ir a determinados sites. Certo. E aí é que é a queda de 6%. Mas não deixa... Não, ou seja, é negativo por um lado, mas o que é certo é que tu estás a dar informação por outro. O Google, imagina quando estás a pesquisar hotéis no Porto, hotéis não, que museus visitar no Porto. Pode aparecer uma parte do meu artigo, pode aparecer do teu site, pode aparecer do outro. Mas isso significa que a marca, imagina, tem o blog Rita sobre viagens. Então, a Rita das viagens já não vai estar a escrever no seu próprio blog para ganhar notoriedade e para ter a construir uma marca. Porque o Google não vai entregar aquele conteúdo como sendo da Rita das viagens. Ele mostra que é da Rita das viagens. Ele vai dar a mostrar que uma parte é da Rita. Tu continuas a saber ao certo quais são as fontes de cada parte, por exemplo, do plano de viagem que ele te monta. Ele vai buscar diferentes fontes e depois partilha essas fontes. Como é óbvio, depois pode estar com concorrentes teus ao lado em determinadas pesquisas, mas é melhor estar com eles do que não estar lá, não é? Como é óbvio. Sim. E isto leva-nos a pensar ou repensar de que forma é que nós temos que escrever o nosso conteúdo e de que forma é que devemos estruturar o SEO para as nossas páginas, os nossos artigos, o que seja. Porque, na verdade, o Google, isto dizia-se que o Google ia... desde que começou o Snapshot AI, que vamos perder quem está nas primeiras posições, vai desaparecer, etc. Isso é mentira, não é verdade. Ou seja, quem está nas primeiras posições continuará nas primeiras posições à partida, porque quem está que conseguiu de uma forma boa, o Google consegue reconhecer na mesma... A autoridade, o conteúdo que é rico, etc. Quem conseguiu por essas vias travessas de criar conteúdo a nível da AI, etc., esses vão desaparecer, como é natural. Mas o Google também vai dar relevância a outros sites que não estavam nas primeiras posições. Isso é certo, porque o Google está a querer cada vez conteúdo mais preciso, mais específico e que tenha autoridade. E quando é autoridade é que que ele consiga entender realmente que quem está a escrever aquilo tem muito conhecimento sobre aquele conteúdo. Na verdade, o Google está a tentar assumir-se como um ser humano que, hoje em dia, tendo em conta que existe, em qualquer plataforma tu consegues gerar conteúdo, o ser humano tem um papel também cada vez mais de conseguir analisar e perceber onde é que está o sumo da coisa, onde é que realmente consegues tirar o conteúdo que vai ser útil para ti. E o Google está a tentar fazer isso por ti, de alguma forma, porque no meio de tantos sites que tu facilmente geras a informação daqueles sites, de uma marca, inventas uma marca só com informação de ChatGPT, o Google está a tentar, não, eu vou entregar-te algo com mais qualidade, eu vou fazer esta destrinça por ti, para te dizer exatamente, separar o trigo do joio, te conseguires, é um bocado isso. É um bocadinho isso e muito mais até. Sim. Ou seja, é tudo isso e muito mais. Porque a verdade é que tu repara, já temos o TikTok a dizer quando é informação gerada por uma inteligência artificial, o Meta também já está aí pelo mesmo caminho, porque tu consegues proliferar conteúdo gerado por inteligências artificiais de uma forma muito fácil, não é? Tu consegues, rápida. em poucos cliques, teres 10 mil conteúdos para partilhar. Como é óbvio, depois isto... quem está a consumir pode estar a acreditar em todo o conteúdo, seja ele tendo algum valor de verdade ou não, e isso depois obriga as plataformas a terem aqui um papel mais arbitrário de percebermos o que é e o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, ou o que é gerado por inteligência artificial. Eu acho que esse tipo de destrinça acaba por ser mais importante para utilizadores da internet que sejam
mais velhos, não é? E eu até vejo Eu acho muito que é um isso, bocadinho mas eu vejo todos. muito isso pela minha mãe, pelos meus pais, eles facilmente acreditam num conteúdo gerado por AI, e eu acho que a nossa geração e até as mais novas, como é óbvio, já têm mais esse olho, já estão mais Eu tenho algumas dúvidas sobre otimizadas. isso, Tens? honestamente. Tenho algumas dúvidas porque é tanto conteúdo e se de repente nós dissermos que... Imagina que lanças um conteúdo sobre algo que é uma fake news e que de repente há outra página a pegar nesse conteúdo que tu geraste e começa a criar também outro conteúdo sobre isso, outra, e tu, de repente aquilo começa uma mentira, é quase aquela a coisa de uma mentira contada várias vezes até parece verdade. Certo. E é um bocado por aí. Por isso eu tenho dúvidas se nós estamos assim também tão capazes de perceber o que é ou não, o que faz sentido, o que não faz sentido, o que é AI ou não. Posto isto, há uma coisa que nós temos que ter claro para todos, que é não gerem artigos com AI. Se querem indexar no Google, não façam isso. Então eu tenho uma pergunta também para terminarmos, não queria alongar muito, que é: o que é que tu achas, então, que essa parte já percebemos, não devemos gerar conteúdo através Ponto. da AI, é uma boa preparação para tudo aquilo que está a acontecer e também para aquilo que aí vem. Atenção, se quiserem, Força. se o objetivo for indexar no Google. Com uma boa posição e essas coisas todas. Aí não faz sentido pedir de criar artigos em inteligência Se artificial. quiserem só povoar o vosso site, está tudo bem. Força, Tá go ahead. tudo bem. Exatamente. E até pode ser uma estratégia que faça algum sentido, atenção. Agora, a minha pergunta para ti era mais no sentido de como é que, tendo em conta que está próxima esta realidade do Snapchat AI que vai surgir, como é que as empresas se podem preparar para isto a nível de conteúdo do seu próprio website? Ok. Nós, aí volta no fundo uma necessidade que o Google tinha, não é que o Google tinha, que os criadores de conteúdos tinham para o Google, para conseguirmos ter força no Google, que é a estratégia HIT. Nós temos realmente conhecimento do que vamos partilhar, ou seja, nós temos que trabalhar autoridade acima de tudo. E a autoridade tem a ver com o conhecimento que eu estou a escrever sobre. Eu, se vou escrever sobre marketing digital, eu tenho que mostrar o conhecimento que nós temos dentro de portas. Que eu tenho, que tu tens, que qualquer outra pessoa tenha. E como é que tu mostras esta autoridade? É escrevendo realmente algo relevante, não é? Algo que uma inteligência artificial vai gerar, porque ele vai gerar algo muito genérico. Se nós queremos falar de SEO, então vamos falar de SEO com autoridade. Usar palavras-chave que façam sentido para aquele tema em específico, mas podemos também começar a trabalhar as palavras-chave aglomeradas. Isto porquê? Porque como o Google vai conseguir interpretar melhor o teu conteúdo, a tua inteligência no artigo, ele vai conseguir juntar cada vez mais palavras sobre determinado artigo. Antigamente usava-se muito quase o objetivo de eu quero indexar esta keyword, eu vou só trabalhar esta keyword. Não faz sentido isso. Cada vez mais podemos colocar conteúdo dentro do artigo que esteja ligado, como é óbvio, e ele vai conseguir entender isso. Depois, um ponto muito, muito importante é utilizarmos as estatísticas para defendermos o nosso conteúdo. Colocar estatísticas é extremamente importante para o Google, porque ele vai reconhecer que nós fizemos uma pesquisa e estamos a defender o que nós estamos a escrever, ok? Ou seja, e se essas Estatísticas estatísticas... válidas. mas eu posso sacar essas estatísticas de uma AI também, qualquer. Certo, mas aí estás-te a colocar a jeito. Jeito outra vez. Isso é como tudo. O português gosta muito do workaround, não é? Opa, já sabes que a AI não te vai ajudar a indexar. Ou seja, Mas é uma estatística, se ele está a ler estatística. Ok, estatísticas, vamos ver. Até podes pedir à AI determinadas estatísticas. Depois vais fazer a tua pesquisa realmente se aquilo faz sentido e se é uma estatística assim tão válida para o teu artigo. Mas as estatísticas ajudam o Google a entender que tu tens conhecimento de causa. Por isso é super importante. Outro momento importante e que antes isto já tinha alguma relevância, mas hoje em dia é do mais importante que há, que são citações. Nós utilizarmos citações de pessoas reconhecidas, isto a melhor forma de o fazer é pessoas com alguma autoridade, nós usarmos citações. Imaginem que estamos a falar sobre arquitetura e tens uma citação do Cisa Vieira, do Souto de Moura, que seja,
eu estou a falar de determinado artigo e depois puxei uma citação de alguém específico na área para defender... Que o Google consegue reconhecer que é uma citação verdadeira. Exatamente. Porquê? Porque aquela Comparação. citação está alguns na internet que o Google consegue entender. E o Google vai conseguir entender que eu estou a ser, ou seja, eu estou a trabalhar a autoridade, eu estou a trabalhar o meu conhecimento de causa, usei estatísticas para defender, mas também estou a usar citações que defendam o que eu estou a escrever. Não é só porque eu me lembrei e tive uma ideia para escrever sobre algo. Eu estou a usar pessoas com determinada autoridade. Eu falei aqui de Cisa Vieira, mas Sim, claro. pode ser... Ou seja, até agora o que nós estamos a dizer é que voltamos a escrever trabalhos para a faculdade. Né? Estatísticas, citações. Quase escreveu uma tese. É um bocadinho. Mas isso ajuda a que o Google interprete de outra forma. Como é óbvio, estamos a ir aqui ao ridículo, quase que é seguir uma lista. A seguir a tua cábula daquilo que nós temos analisado. Não, claro. não quer dizer que todos os artigos tenham que bater estes pontos todos, sim. não é? Isto, como é óbvio, é o que é que o Google vai ler e o que é que ele vai dar mais relevância. Depois, há uma outra parte muito importante que as pessoas esqueceram-se disso, que é o criar conteúdos fáceis de se lerem, a criar leitura fácil, a ser de fácil interpretação. Muitas das vezes não queremos isso, não queremos isso. As pessoas escrevem de forma diferente para conseguirem que o Google entenda o que é que eu estou a falar e às vezes até são demasiado repetitivos. Isso não faz sentido. O Google não vai dar-te mais valor ou não vai ler de forma mais fácil por isso. O que tu tens que pensar é qual é o meu objetivo que eu quero partilhar e como é que eu vou colocar isto de forma mais fácil do mundo de se entender. Linkagem interna é outro ponto muito importante, porque nós com a linkagem interna nós vamos conseguir, imaginem, tu estás a falar sobre SEO, mas SEO tem 30 temas à volta de SEO, e eu utilizar linkagem interna para outros artigos nossos, o Google vai conseguir entender qual é que é. Imagina, eu estou a falar de SEO, de repente tenho uma linkagem para SGI e o Google vai entender, ok, eles estão a falar de SEO de uma determinada forma, de um determinado artigo, depois linka para SGI. Tem autoridade nos temas à volta, não é só... Ele vai conseguir ler isto até para gerar o Snapshot AI, não é? No fundo. Claro. Ele depois lê vários artigos para conseguir posicionar lá. Utilizar termos técnicos é importante. Eu sei que isto é um bocado contraditório com o que eu estava a dizer da facilidade de leitura, mas o termo técnico também não significa mostra encher um texto, como é óbvio, claro. Não é? É ir colocando algumas keywords relacionadas com isso, pontualmente, no teu artigo, para que possa ser lido. Exatamente. Depois, utilizar as FAQs, não é? As Frequently Asked Questions, porque são as perguntas que são mais vezes realizadas sobre temas. Nós utilizarmos isto como estratégia de conteúdo, já estamos a conseguir limpar uma série de dúvidas de quem está a ler. Isto é super importante. E outro ponto, muito importante, não é mais importante do que todos os outros, mas é a importância que ganhou outra vez o vídeo. O Google vai ler cada vez, ele já lê os vídeos, ele interpreta o que é que se diz no vídeo, as imagens, etc. E ele agora vai fazer um match com tudo, com o que está escrito, com a interpretação que ele tem sobre o artigo, e depois se tiveres um vídeo que fale sobre tudo o que estiveste a escrever no artigo, é um match perfeito, porque ele agora não vai só indexar, ele já não só indexava páginas, já, como é óbvio, já indexava vídeos no YouTube, mas agora ele vai pegar nisto tudo e vai-te entregar. E se eu conseguir, imagina que estamos a pesquisar o que é SEO ou alguma coisa assim, e nós temos um vídeo logo na primeira página, nós estamos a trabalhar a autoridade da WeBoost, certo? Porque as pessoas vão reconhecer que está lá o Diogo, ou que está a Rita, ou que está o Rui, quem seja, e consegue reconhecer a WeBoost, consegue depois, quando vê determinados links da WeBoost, clicar e ir mais para assuntos da WeBoost, e isto, por sua vez, vai trabalhar a autoridade da WeBoost. O Google vai reconhecer que nós temos mais autoridade e vai-nos colocar mais vezes à frente, ou vai usar o nosso conteúdo mais vezes para trabalhar este Snapshot AI, no fundo, este conteúdo de Snapshot AI. Se tocarmos estes pontos todos, fazemos um bom trabalho. Acho que já temos aqui uma boa base para começarmos a preparar o que aí vem.
também numa ótica de ajudar quem nos ouve. É muito esse também o nosso princípio. Para terminar mesmo e para pôr já um pezinho no próximo episódio, podemos já levantar o véu e dizer que este SGI também vai acabar por ter implicações a nível de performance de anúncios. Sem dúvida. Mas este é um tema que vamos deixar para o próximo episódio. Sim, Por hoje é tudo. É isso. Próximo episódio então falamos sobre isso. Até à próxima. Tchau, tchau.